Olá pessoal, Shalom, Shalom, Boker Tov, muito bom dia. Morem Malachi Ben Israel, estamos aqui na manhã deste que é o quinto dia da semana, hoje dia 2 do mês de julho do ano de 2026 do calendário gregoriano, e hoje estamos no dia 17 de Tammuz do ano de 5.786. Quero aqui dar as boas-vindas a todos os nossos amigos e internautas, a toda a nossa comunidade Anusim Brasil, desejar a todos um ótimo dia e a todos que estão no processo do jejum, que Hashem os fortaleça no seu jejum, e a todos que estão também conectados conosco, que Hashem os abençoe grandemente. Hoje, quinto dia da semana, faremos a leitura da quinta aliá da Parashá que estamos estudando ao longo da semana, que é a Parashá Pinehas. E a leitura de hoje está no capítulo 28 de Bamidbar, Números, capítulo 28, do verso 1 até o Passuque 15. Então, se você está conhecendo, a nossa comunidade pela primeira vez, sejam todos bem-vindos. Somos a Sinagoga Anusim Brasil. Estamos aqui na cidade de Criciúma, Santa Catarina, e também no estado do Paraná, em outras capitais, em outros estados também. Então, desejamos a todos um ótimo dia e pedimos a você que deixe o seu like, compartilhe o nosso canal, e a você que hoje, dia 2 do mês de julho, está completando mais um ano de vida, Nossos votos de parabéns, de felicidades, e que Hashem, nosso Deus, lhe abençoe grandemente. Parabéns, Mazal Tov, parabéns a todos os aniversariantes. Vamos então à leitura deste dia 17 de Tammuz. Baru atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bahar banu mikol hamim, venatam lanu et torato, Baru atah Adonai noten hatorá. E o Eterno disse a Moshe: ordena aos filhos de Israel: o sangue do meu sacrifício e as partes queimadas do meu fogo tereis o cuidado de oferecer-me no momento certo, para serem aceitos com agrado. Esta é a oferta queimada que oferecereis ao Eterno, um holocausto diário permanente de 2 cordeiros de 1 ano de idade sem defeito. O primeiro sacrificará de manhã e o segundo à tarde. Também 1/10 de uma efá de flor de farinha de trigo amassada e 1/4 de rim de azeite espremido como oblação. Será um holocausto permanente, assim como foi oferecido no Monte Sinai, e 1/4 de rim de vinho envelhecido para cada cordeiro oferecerás como libação no altar santo. E o segundo cordeiro oferecerás à tarde, do mesmo modo como foi feito pela manhã. E no dia de Shabat, 2 cordeiros de 1 ano de idade sem defeito, e 2/10 de efá de flor de farinha de trigo amassada no azeite, de sua oblação. E é o holocausto de cada Shabat, além do holocausto diário permanente e sua libação. E no início de vossos meses oferecereis como holocausto ao Eterno 2 novilhos, 1 carneiro, 7 cordeiros de 1 ano de idade sem defeito, e 3/10 de efá de flor de farinha de trigo amassada em azeite como oblação por cada novilho.
e 2/10 de uma efá de flor de farinha de trigo, como oblação para cada carneiro, e 1/10 de efá de flor de farinha de trigo, como oblação para cada cordeiro. É holocausto para ser aceito com agrado, como oferta queimada para o Eterno, e suas libações de vinho, meio rim por cada novilho, 1/3 de rim por cada carneiro e 1/4 de rim por cada cordeiro. Este é o holocausto de início de cada mês em todos os meses do ano. Também um cabrito com a sua libação será oferecido ao Eterno como oferta de pecado, além do holocausto permanente. Amém. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lanu Torat emet v'hayolam atah betohim, Baruch atah Adonai noten hatorá. Seguimos com a Parashá Pinehas. Na leitura anterior, na quarta porção, nós falamos com respeito à morte de Moshe e de Josué, o seu sucessor. E então Josué assume a liderança do povo. A aliá de hoje, ela deixa um pouco esse assunto, com respeito à sucessão, o sucessor de Moshe, e vai entrar num assunto que fala sobre holocausto, sobre sacrifícios que eram oferecidos a Deus, sacrifícios que eram oferecidos ao Eterno. E o texto da aliá inicia falando que o próprio Deus fala a Moshe para que ordenasse os filhos de Israel com respeito a este sacrifício que envolvia o sangue e as partes que eram queimadas no fogo, Então, a orientação dada pelo Eterno, que foi transmitida a Moshe, e Moshe transmitiu aos sacerdotes, era para que eles tivessem cuidado no momento de oferecer este sacrifício, porque caso não fosse realmente aceito, não fosse feito, da maneira correta, ele poderia não ter validade. Então, esta é a oferta queimada que oferecereis ao Eterno. E aqui então fala com respeito dos animais, fala também com respeito ao azeite e também fala com respeito ao vinho. Quando nós falamos com respeito do vinho, que só podemos realmente fazermos uso, consumir vinhos kasher, ele tem o seu significado, Não é por acaso que só fazemos uso do vinho kosher, porque o vinho, ele fazia parte, dos sacrifícios. Então, o vinho é uma bebida realmente sagrada. Então, se ele não foi preparado, segundo as orientações da Halahá, na lei judaica, ele não é um vinho kasher. Então, para ser um vinho kasher, tem que ser fabricado por um judeu. Uma vez que ele não é fabricado por um judeu, ele não é um vinho apto para o consumo, ele não é kasher. Então, por isso nós não consumimos, não somente na sinagoga, mas também fora da sinagoga, o vinho, por ser um vinho não kasher. Mas se tiver o vinho kasher, é fato
que a gente vai tomar sem problema nenhum. Então, como a aliá de hoje fala com respeito ao sacrifício, né, que envolvia também o sangue. O sangue, segundo nossos sábios, simboliza o sofrimento, né, a tristeza. Então, oferecê-lo ao Eterno simbolizava rezar, de uma certa forma, tinha esse símbolo de rezar para o Eterno quando se está de forma sofrendo, não é? Quando a pessoa está triste. E então o holocausto simbolizava o reconhecimento do pecado. Os animais, né, como temos falado, são sacrificados no lugar da pessoa que comete o pecado, dos pecadores eram, né, oferecidos. Hoje não, mas na época do templo os animais eram oferecidos no lugar dos pecadores, que devem e que deveriam, né, na verdade, ter consciência disso. Então, ao mandar oferecer holocaustos diariamente, o Eterno quer, né, que as pessoas saibam que estão de forma sujeitas, né, permanentemente a cometer pecados. Então, hoje, né, nós não temos o templo, não oferecemos sacrifícios, mas por meio das nossas preces, das nossas orações, das nossas tefilot, nós alcançamos o perdão do Eterno, né? E hoje, então, nós estamos dando início ao período de 3 semanas, né? Que, conforme já temos falado, são 3 semanas de preparação até chegarmos no dia 9 de Ave. Então, hoje, 17 de Tammuz, nós estamos nesse processo do jejum. Para uns já começou na parte à noite, outros iniciaram pela parte da manhã, e o jejum vai até o pôr do sol, né? Quando do surgimento das 2 primeiras estrelas. Então, o jejum deste dia 17 de Tammuz, ele é marcado por algumas situações, digamos, tragédias, né, que ocorreram na história do nosso povo e que nos levou, por meio de nossos sábios, a jejuarmos neste dia e, por meio do jejum, nossos pecados, né, sejam então eliminados, os maus decretos sejam eliminados. O jejum, como temos falado, não tem como finalidade uma troca, uma negociação. Não, o jejum, quando fazemos um jejum, o propósito deste jejum é de quebrar os maus decretos, né? Então, hoje, dia 17 do mês de Tammuz, a Mishnah, conforme está na Mishnah, Ta'anit 4, menciona 5 acontecimentos principais que estão associados ao dia 17 de Tammuz. Então, o primeiro deles é com respeito à quebra das tábuas da lei. No dia 17 de Tammuz, Moshe quebrou as primeiras tábuas da lei depois de descer do monte e encontrar o povo diante do bezerro de ouro, né? Moshe quebrou essas tábuas como sinal da quebra da aliança naquele momento, né? O segundo foram, neste dia 17, foram também interrompidos os sacrifícios diários
o Corban Tamid. Durante o cerco de Jerusalém, chegou um momento em que não havia mais condições de manter o serviço contínuo dentro do templo. Então, com a derrubada, do cerco e dos muros de Jerusalém, não houve mais condições de se oferecerem o sacrifício diário. O terceiro foi então o momento em que foi aberta, uma brecha, foi feita uma abertura nos muros de Jerusalém, e as muralhas de Jerusalém foram então rompidas pelo exército romano, abrindo caminho para a destruição do segundo templo semanas depois, e que acontece, na mesma data da destruição do primeiro, que foi no dia 9 de Ave. E a quarta tragédia, ela foi Apóstolos queimou um rolo da Torá, um episódio visto como um ataque direto à Torá e à identidade espiritual do nosso povo. E a quinta tragédia foi então colocado um ídolo no templo, um ato de entendimento pela tradição como uma profanação do local sagrado. Então foram essas tragédias que ocorreram nessa data, 17 de Tammuz, e por isso então a comunidade, o nosso povo, nesse dia estamos em jejum. É isso então, ficamos por aqui na leitura dessa quinta Aliá. Desejamos a todos um ótimo dia, que Hashem, nosso Deus, os abençoe e vos guarde, livrando de todo mal e de todo perigo. Tenham todos um ótimo dia, Shalom Lekulam, Boker Tov, e que Hashem lhe fortaleça no seu dia de jejum. Neste dia, Shalom, Shalom, Boker Tov, muito bom dia a todos.